Salve, salve, minha gente! Mais um episódio do Med Mídia no ar. E hoje, Cabas, parece que o negócio hoje é quente, viu? É ou não é? Cabas está se virando. Quentíssimo. Ele nunca está com o fone dele. É impressionante isso. Vocês estão vendo o processo aqui, vocês não estão vendo. É verdade, pois então. Pessoal, lembrando a todo mundo, primeiro, bem-vindos ao Med Mídia, e lembrando a todo mundo que o Med Mídia é uma iniciativa simplesmente original, independente e que não tem nenhuma ligação com nenhum outro grupo de comunicação que faz isso aqui, hein, Cabito, muito mais trabalhoso, penoso, mas não posso dizer que não é prazeroso. Com muito carinho. Muito carinho e muito prazer. A gente vai falar de prazer também. Com certeza. E peço a você que chegando agora, o algoritmo te trouxe até aqui, não esqueça, já se inscreve aí no Pulse, que é a marca guarda-chuva, onde estamos, o Med Mídia, e também no Instagram, @medmediacast, pois é, cast de podcast. Pessoal, hoje o nosso papo, ele é um papo mais leve, mais descontraído, viu? Então, vamos lá, que hoje eu vou apresentar vocês. Quer dizer, apresentar não, que todo mundo já conhece. Não, Cabas, eu acho que todo mundo conhece já esse cara, né? Conhece. Cabas é fã. Eu sou fã. Você gosta, né? Eu gosto. Você gosta das dicas? Eu acompanho, sim, com certeza. Ah, coisa boa. Então, pessoal, sem mais delongas, deixa eu aqui chamar Dr. Uro Rossi, bem-vindo. Dr. Roberto Rossi, desculpe. Que nada, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente. É um prazer ter você aqui. Puxa só um pouquinho esse microfone mais pra você, um pouquinho só. Aí, não fique tímido, você não é tímido. Não posso ser tímido com um negócio desse, rapaz. Tô acostumado com outras coisas. Mas não é eretas assim também, né? Ereta também, pessoal, de qualquer jeito eu vou. É, graças a Deus. Eu vou começar perguntando a você o seguinte: quando foi, rapaz, que você, assim, examinou tudo à sua volta, ao seu redor e fez assim, ó, eu vou querer, até o fim da vida, lidar com pinto. Como foi isso? Ô Pedro, eu acho que isso aí tem uma influência gigantesca de meu pai, né? Meu pai é urologista, ele sempre foi o meu farol, né? Desde pequeno. Sou apaixonado por ele e sou apaixonado pelo jeito que ele cuida das pessoas também. Então ele foi meu grande esteio nesse sentido, a semente. Eu acho que na minha cabeça que eu plantei foi olhando para ele. E foi daí que começou a minha paixão pela urologia. Que massa, velho. A gente brinca, mas é uma área bonita da medicina, né? Que, na verdade, muitas e muitas vezes negligenciada pelos homens, né? Cheio de tabu. Muito. Então, a gente vê as mulheres se cuidando tão bem com as ginecologistas. Inclusive, um beijo pra Mel, minha esposa linda. E com o homem quando aparece alguma creca que resolve aparecer, não é isso? Pois é o que eu digo sempre, né? O urologista deveria ser o primeiro médico do homem depois do pediatra. Boa. Então, depois que o menino sai do pediatra, ele não tem referência. Assim, diferente da mulher, né? A mulher sai do pediatra ou da pediatra e vai direto para ginecologista, onde ela culturalmente já se habituou a fazer o seu preventivo anual. O homem fica perdido até que algo aconteça. E aí que eu digo sempre que o urologista deve entrar aí como referência do homem, que ele está solto, né? Então, é importante pra gente, a gente precisa se cuidar também. Mas você acha que isso de alguma maneira também tem ao longo do tempo melhorado um pouquinho? Demais. Assim, se a gente for de trás para frente, eu posso dizer que hoje os homens têm chegado com muito menos aresta ao consultório para o preventivo, para cuidar da saúde, ver como é que estão as taxas hormonais, disfunção erétil. Eles têm procurado autonomamente o urologista, né? Eu sempre disse que o homem que vai ao urologista é porque ele tem mulher do lado. Sim. Porque mais do que 50% das vezes é a mulher que agenda para o marido para ir ver o urologista, porque se depender dele, ele não vai. Rapaz, isso não é uma doideira, cara? É muito doideira. Você consegue imaginar, Cabas, a gente, como homem, marcando a ginecologista da mulher? Não consegue. Não dá, nem né, pensar. Não é, rapaz? Mas é o que acontece, negócio né? estranho, né? É o que acontece.
Muitas vezes. Agora isso está mudando. Você vê o pessoal jovem, as novas gerações agora, têm tido uma conduta mais proativa em procurar urologista. Uma coisa que voltou ao meu consultório que eu estou achando fantástico são os exames pré-nupciais, né? Ah, é? Que não tinha isso há muitos anos. E agora o casal vai lá no consultório e fala, doutor, a gente quer zerar aqui, ver o que é que está acontecendo, ver se a gente pode dar o próximo passo. E eu fico super satisfeito que eles estão vindo ao urologista para poder ver uma coisa dessa, né? O urologista não tinha essa imagem, essa representatividade, mas a coisa parece que está mudando, e isso é muito importante. Que maravilha. Eles querem meio que passar uma borracha assim, né? Daqui para frente agora, né? É. O que rolou para trás, vamos cuidar, tratar e agora... É muito interessante isso. Que massa. Deixa eu falar o seguinte, a gente estava ali Antes aqui, pessoal, da gente entrar no estúdio, a gente estava ali tomando um cafezinho e você me contando um pouco de sua história. Né? Você é formado pela UFBA, saiu da faculdade em 2000, cravado? Cravado. 2000, cravado. E você se picou para a Alemanha, não é isso? Depois da especialidade em cirurgia geral. Ah, certo. 2 anos aqui no nosso Roberto Santos querido. Isso em cirurgia geral? Cirurgia geral. Aí depois de lá eu fui para a Alemanha. Ou seja, você estudou urologia lá na Alemanha? Toda. São 5 anos de residência, né? E eu fiz os 5 anos de residência, depois eu concluí meu doutorado, porque lá não tem mestrado. E depois eu virei o chefe de 3 cadeiras da universidade de lá. Olha só, da onde? De Essen, que é a cidade... É difícil quando você fala Essen, você pensa logo comida, porque a tradução é imediata. Mas é a cidade da família ThyssenKrupp, que faz os elevadores e que na época da Segunda Guerra eles eram os responsáveis pela construção de todo arsenal bélico alemão. Olha só. Muito interessante essa cidade. A cidade provavelmente se desenvolveu aí muito nessa época da Segunda Guerra. Com certeza. E é uma das poucas cidades da Alemanha hoje que ainda mantém mina de carvão para energia. Caramba. É lá, velho. Então, quando teve esse problema há pouco tempo atrás de energia na Alemanha, a Essen voltou a funcionar, botar na atividade a usina dela subterrânea para poder suprir a necessidade energética da Alemanha. Que fantástico louco, isso. Cara. Eles são realmente fantásticos. Rapaz, eu não tenho como não te perguntar, acho que sobretudo hoje muitos brasileiros pensam nisso, em sair do país, né? Como foi isso, cara, de voltar para cá? Minha mulher vai me matar quando eu disser isso, mas assim, eu não tinha o menor interesse de voltar para o Brasil, certo? Eu estava muito bem estabelecido lá, graças a Deus, eu tenho grandes amigos. Meu professor é um grande amigo que escreve para mim regularmente. A gente se fala pelo WhatsApp, que é muito interessante eu pensar isso num professor alemão. Mas foi uma decisão, no final, conjunta, mas startada por minha esposa. Que ela não teve uma adaptação que ela achava que ela teria lá. Nós tivemos 2 filhos lá na Alemanha, que foi realmente complicado, porque minha filha teve uma displasia de cabeça de fêmur bilateral, teve que botar gesso no primeiro dia de nascida. Nossa. Aí teve que trocar o gesso, anestesiar. Meu filho foi para UTI quando nasceu e nós estávamos sozinhos lá. A gente não tinha condições de ter alguém para ajudar a gente, nem nada disso. A mãe dela que ia lá de vez em quando, minha mãe apareceu, meu pai apareceu, mas por pouco tempo. Então, ela não aguentou e falou para mim, eu não estou aguentando mais, né? E eu também não tive, eu acho, a força de virar para ela e dizer assim, eu não quero voltar. Eu meio que fui com o fluxo e a gente terminou voltando para cá e se reconstruindo, né? Que não é fácil. Você chegou aqui depois de quantos anos mesmo? Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Ela já tinha um pouco mais, ela chegou depois de 12 anos aqui. Você não teve barreira cultural lá não? Tipo assim... Demais. Cuspe na cara. Mentira. Opa, direto. Por quê? Porque eu era brasileiro, era estrangeiro. Tá falando sério? É claro, parceiro. Isso aí ninguém vê, velho. Ninguém vê, isso ninguém vê. Mas, tipo, depois que as pessoas sabiam que você era brasileiro ou pela sua cara? Assim, eu tive uma facilidade que meu alemão é muito bom.
Uhum. Eu tive uma facilidade de aprender alemão, então com 6 meses eu já estava falando alemão lá, sem nunca ter visto alemão antes. Então isso foi muito, muito bom para mim. Os alemães não conseguiam determinar de onde eu vinha, o que era um ponto positivo para mim, certo? Mas existiam pacientes que chegavam lá no hospital dizendo assim, ó, eu quero deixar bem claro aqui para o professor que nenhum estrangeiro tem o direito de tocar a mão em mim. E isso aconteceu por diversas vezes. Mas meu professor é um cara muito sábio e muito tranquilo e até um pouco avançado do ponto de vista cultural. Ele é bem relaxado com relação a isso. E ele levava isso muito na esportiva e conversava com os pacientes e terminava protegendo a gente, né? A gente não, porque na verdade eu fui o único estrangeiro durante muitos anos no serviço, o resto era tudo alemão, e eu fui para lá por um convite dele. Eu não pedia ele para estar lá. Eu fiz um pequeno período lá de 21 dias, que eu solicitei através de uma carta para poder visitar um serviço alemão, e ao final desses 21 dias ele queria que eu continuasse lá trabalhando lá, mas eu não podia, tinha que voltar a fazer minha cirurgia geral. E ele falou, então, quando você acabar a sua cirurgia geral, no dia seguinte eu te espero aqui. E assim aconteceu. Mas teve muita coisa por trás. Teve o vice-consulado italiano envolvido nisso tudo, porque na época eu não tinha cidadania, e eu consegui uma cidadania super rápido, porque eu comovi um pouco a comunidade italiana, e eu agradeço muito a todos eles sempre. Tive a oportunidade de retribuir isso ao vice-cônsul com todo o carinho que o universo me forneceu. E aí, depois que eu consegui a cidadania, eu fiz a prova de equivalência de diploma de médico alemão. Então hoje eu tenho um diploma de médico alemão também, e aí pude trabalhar, né? Mas eu fui para lá, na verdade, financiado por um grande amigo de meu pai, que durante 2 anos me garantiu uma bolsa. Olha só. Porque eu não era italiano. Então eu fui lá como brasileiro, e depois de 1 ano trabalhando lá na Alemanha, o conselho regional de lá, como nós temos aqui, disse para mim que eles não dariam a renovação do 2º ano, porque eu estaria tomando o lugar de um alemão. E aí eu tive que dar entrada em todo esse processo aí para poder conseguir a cidadania e fazer a prova de equivalência, né? Por sorte, você é obrigado na residência de urologia lá, coisa que a gente não faz aqui, passar 1 ano fazendo pesquisa básica, né? Estudo mesmo de pesquisa no microscópio, na farmacologia, etc. E como a gente tinha operado o prefeito da cidade, ele me ajudou também a ficar 1 ano na farmacologia, onde eu fiz algumas publicações. E aí voltei para a urologia depois de eu ter já meu diploma de médico alemão. Caramba, bicho. Que história. Ô, Cabito, dispara aí esse cronômetro, por favor, quem não disparou. Mais uma vez. Tem que resolver esse cronômetro. Rapaz, se eu te contar de Cosme e Damião na Alemanha, meu amigo, você morre do coração. Não, mas eu queria ainda ouvir. Você sabe, não, mas deixa eu te falar, eu tenho curiosidade disso, porque assim, a gente tem uma imagem, né, eu pelo menos, tenho uma imagem do alemão assim, aquela coisa muito fria, tem muita coisa do que a gente absorve da Segunda Guerra Mundial, a coisa do nazismo, uma série de coisas, que eu acho que quando você já sabe que uma pessoa é alemã, automaticamente você já rola uma ideia pré-concebida daquela pessoa, né? Daquela personalidade. São frios, etc. Então, assim, entender se isso tudo é mito, ou se isso tudo, né, ou é preconceito nosso, isso daí eu tenho interesse de saber. Mas Pedro, veja bem, não. É porque nós não somos referência, rapaz. Baiano não é referência para nada, baiano é único. Baiano é o único povo que você senta para tomar uma cerveja no bar com alguém e de noite ele tá indo para sua casa, pô. Se você botar um paulista para ir para a Alemanha, ele não vai sentir tanto quanto o baiano. Então uma das coisas que mais me machucava lá é que quando eu chegava nos lugares eu queria apertar a mão e dar um abraço, e as pessoas botavam a mão me empurrando para não vir, para não chegar com o corpo. Então isso para mim era extremamente desconfortável, o que eu tive que me adaptar, claro, não tem para onde correr, eu estou na cultura deles, tenho que respeitar isso, mas nós não somos referência. O que eu acho é o seguinte, o alemão, ele é sério e ele tenta entender quem você é primeiro, para depois ele dizer, não, você pode. Ele não gosta de surpresa.
Então ele deixa você chegar e deixa você chegar aos poucos, e quando ele sente que ele pode confiar, aí sim, aí ele abre as portas e vira um verdadeiro amigo. É muito mais fiel do que aquele do bar que a gente conheceu e foi tomar uma cerveja em casa, entendeu? Isso é importante, é verdade. Minhas irmãs falam isso. Minhas irmãs moram em São Paulo há 30 anos, certo? E elas falam isso, olha, todo mundo fala que o paulistano é frio, que ele é isso, que não sei o quê. Negativo. Em Salvador a gente tem amizades homéricas de verão. Terminou o verão, cadê a galera? Sumiu. Acabaram os ensaios, acabaram as amizades, né? É isso aí. E ela fala assim, agora se eu furar o pneu ali na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, 4 horas da manhã, meus amigos vão lá trocar o pneu, 4 horas da manhã. Aqui, nem sempre. Sim. Né? Então, assim, é interessante isso. Mas você sofreu xenofobia na Alemanha? Rapaz, você sabe que eu nunca olhei por essa maneira? E o povo não gosta de você por quê? Porque eu sou estrangeiro e eles não gostam de estrangeiro. Xenofobia. Mas eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergava que eu estava realmente invadindo o espaço deles. Porque ali é a terra deles. E eu cheguei a convite, tudo bem, para poder trabalhar lá. E eles não tinham esse costume de estar tendo tanto estrangeiro médico. A parte da enfermagem, técnico de enfermagem você não tem lá, mas a enfermagem já é um pouco mais miscigenada. Uhum. Mas em termos de médico, na época que eu cheguei, não era tanto. Até mesmo porque eu cheguei na época que fechou a Comunidade Europeia, que foi em 2003. Então, se eu tivesse chegado antes de 2003, eu podia trabalhar como brasileiro lá, sem problema nenhum. Mas depois de 2003, eu tinha que ter a cidadania europeia. Entendi. Mas, no final das contas, é xenofobia mesmo. Claro. Assim, eu sofri isso nos Estados Unidos também. Eu tava na classe dos latinos. Os caras não gostam de você e acabou. Não, você pode ser legal, você pode ser o que for, você pode ter bagagem cultural. O cara não quer se aproximar porque você é latino. Eu entendi isso, velho, sabe? Assim, isso. E enfim, cultural, racismo, é tudo. Eu cheguei naquele contexto. Sim. Não ia ser aceito, velho. Não ia ser aceito. Mas, mudando aqui de pau pra cacete. Minha especialidade. Pois é. Jogue duro. Rapaz, vamos lá. Você começou a fazer um sucesso danado, né, no Instagram, e eu fiquei muito feliz com isso, assim, porque, como eu te disse, eu sou entusiasta da medicina, sou entusiasta da comunicação, e essa junção me deixa fascinado. E quando eu comecei a ver seus vídeos, eu falei, rapaz, que maluco corajoso. Porque tem muita gente ainda, e aqui no Med Media a gente tem discutido bastante isso, que torce o nariz para médicos que se arriscam a serem comunicadores. Primeiro eu queria saber de você como é que começou isso? Rapaz, começou no Novembro Azul de um ano atrás. Né? Tem bem pouco tempo. É muito pouco. Tem nem um ano. Não, é muito pouco tempo. Então, como eu trabalhei muito em serviço público aqui, demais, Ave Maria. Eu atendi muita gente, e desde a faculdade eu atendo gente no interior e tudo mais. Eu sempre senti uma necessidade de sintonizar com o paciente menos esclarecido. Porque eu acho que essa é a população que realmente precisa de informação crua para ele entender a importância da situação. E nesse Novembro Azul que teve do ano passado, eu criei o primeiro vídeo, que eu acho que juntou um pouco do calor baiano, porque meu primeiro vídeo fala que... Antes de você continuar, desculpe. Nada? Cabito, enquanto ele tá contando, vê se você encontra no Instagram dele, novembro do ano passado. Vá com calma no seu tempo aí. Pra gente passar esse vídeo. Tá pinado. Tá pinado? Tá pinado. Fácil ainda. Tem três vídeos. O da rosquinha, o do Dia do Namorado, que esse aí, acho que foi quase recorde aí, da rosquinha, do donut de coração. E tem um primeiro que eu tô sentado lá no consultório antigo, falando da vaselina de bambu verde duro.
Rapaz, Ou seja, no consultório antigo, viu, Cabas? Ele já tá tão estourado que mudou até de consultório. Ô, meu irmão, queria eu, né não, mano. Mas conte aí enquanto o Cabito vai procurando aí, vá. Pois é, aí eu acho que eu juntei um pouco da baianidade com a informação, né? Porque isso é aquilo que a gente estava conversando. Eu tô numa linha muito tênue e eu tenho consciência disso e eu tenho o maior cuidado e tentar não ultrapassar essa linha. Mas basicamente eu queria passar a mensagem para os homens de dizer, pô, bicho, eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui para te acolher. Pode vir numa boa. Aqui não tem preconceito, aqui você tem a porta aberta, você tem uma pessoa que vai lhe abraçar, que vai lhe ouvir. E eu acho que essa foi a maneira que eu encontrei para mostrar para o público masculino que eles realmente precisavam se cuidar. Boa, excelente. E você, nesse primeiro vídeo, você contou com a ajuda de alguém? Ou simplesmente você do nada fez, não, vou gravar, vou editar? Como foi? Não. Na verdade, a história é o que eu chamo do meu mágico, né? O meu mágico que está comigo, que é Fábio Passos, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente se bateu depois de uma entrevista numa rádio e ele meio que sintonizou comigo muito legal e a gente terminou fechando uma parceria. E ele é um videomaker. Ele faz assessoria de marketing para algumas pessoas. E terminou que no dia que a gente fechou essa parceria, a gente gravou esse primeiro vídeo que foi o da vaselina de bambu verde duro, que por um acaso eu já tinha vaselina, e não é mentira. E eu mostro para todo mundo que chega lá. A vaselina já tinha sido criada por mim, já havia sido criada por mim com uma farmácia de manipulação que me mandou algumas essências, que eu queria fazer uma vaselina diferente. E aí mandaram várias essências ruins, até que eu vi a essência de bambu. E eu adoro aquele cheirinho de bambu verde e de capim. Capim verde, sabe? Que você bota em casa, tal, não sei o quê. E eu falei, pô, não, agradável para mim vai ser agradável para meus pacientes, sem sombra de dúvida. Aí mandei fazer, eles fizeram um potinho. E nesse dia que eu encontrei com o Fábio lá no consultório, eu imprimi, você vê que até hoje lá no consultório tá lá a vasilhinha com a impressão da vaselina de bambu que eu já tinha, aí a gente complementou os dois, verde e duro. É a chamada que dava pra rapaziada dar um pouquinho de risada e relaxar. Porque o negócio é quebrar o gelo, né? Se você consegue quebrar o gelo inicialmente, você capta a atenção da pessoa e aí você passa a mensagem que você precisa passar. Olha, de cara, uma coisa aqui que eu acho muito legal, que você passa uma mensagem que eu acho importante para outros médicos, que eu ouço muito aqui. A nossa geração já não sabe lidar com redes sociais. E é uma crença super limitante que a gente vê de muito médico dizendo assim, se lamentando, em tom de lamentação. Eu vejo a galera, os médicos novos fazendo conteúdo, mas para mim já não dá. Por que não dá? Porque não é mais pra minha geração fazer conteúdo no Instagram, tipo isso, entendeu? Entendi. Então você é um cara que... Aliás, nós dois, né? Tipo assim, você tá com quantos anos? 52. A indiscrição. Não, eu nada. tô com quase 47. E a gente é a prova viva que isso é tão somente uma crença limitante. Um médico que também, a médica que quiser colocar a cara na tela, fazer suas coisas... Pode fazer. Eu acho que essa mensagem já que você passa já é uma mensagem muito legal, sabe? E pode mesmo, viu, Pedro? Assim, eu acho que o grande lance da história é você ser quem você é. Você não cria um personagem para você dar a mensagem que você quer. Né? Haja como você realmente é para a pessoa entender que é verdade o que você está falando. E eu acho que esse é o truque. Perfeito. Foi o truque. Perfeito. Achou aí, Cabito? Bota aí. Primeiro dele? Vamos. Quer dizer que, esse aí foi o do Novembro Azul do ano passado. Esse foi dia 11 de novembro. Antes disso, Cabito, bote ele com o pai dele aí pra gente ver. Vale a pena. Aí, ó. Aí... Véio, isso aí me emociona demais, velho. Porque eu ter essa honra de poder trabalhar com meu pai, não é todo filho que tem. Uhum. Né? Ainda mais fazendo a mesma profissão. Esse cara é um farol da Zorra pra mim. Que massa. Você e o mestre, né? Mestre na medicina, mestre na sua vida. Isso aí que é legal. Vamos agora ao primeiro.
Tudo bem com você? Eu tava com saudade de vir aqui, saber como você tá. Você não esqueceu desse mês. É o nosso mês. O mês do Novembro Azul. E esse ano, eu criei algo especial para nós dois. Muito especial. Venha me ver. Eu tô com saudade. Tudo bem com você? Eu tava com saudade. Olha, de ô vir Cabas. aqui. Ousado como homem, você viu? Essa vaselina de bambu Verde duro. verde duro. É, velho. Não, e sabe o que eu acho legal? Você encarna um personagem com a cara de psicopata. Hein, Cabas? O pessoal Diga- fala isso, velho. A cara Mas com esse olhar aí, velho, doutor Rosa, eu não vou nem a pau. O cara com essa vaselina de bambu verde duro. E tô com saudade de você. Venha me ver. E Rapaz, pausado, né? Pausado. Tem uma pausa dramática, É né? uma pausa dramática pro pessoal entender que eu tô falando sério. Vamos ver, aproveitar que a gente tá nessa tocada, Cabito. Bota aí também o da rosquinha, velho. Rapaz, Que estão pinado lá em cima. o da rosquinha foi top. Então, se você puder, antes você vai passar pelo do mergulho na piscina. É mais lá em cima, é mais lá em cima. Vamos lá. Vai ainda lá. Aí, Aí, passou. passou. Vai passando lá Aqui pra é aí. Não, não é esse não. Não, é que ele tá pulando. Aí, ó. Esse aí, velho. Esse aqui. Esse foi doideira. Opa aí, velho. Pera aí. Que Não, ele volta muta, aí é que ele mutou. muta, ele Mutou, alta. mutou. Volta. Ele não tem controle. Não Ó o abará na mão, velho. O abará. Você só pode fazer aqui, velho. Na hora da Não tem relação, pra onde correr, não. não se esqueça de trocar E olha que a camisinha. todo mundo entendeu a E mensagem. se for velho. sua parceira, Né? Se você for ter lave relação, direitinho. é, A contaminação vaginal, genital com não vá fluidos e pra outra bactérias parte, se cuidar, intestinais e vice-versa. pode acabar provocando uma mudança importante na flora. E isso pode destruir toda a proteção que você tem contra infecções que podem ocorrer, não só nessa região genital, mas também na sua bexiga. Eu sei que é chato, Olhe. mas tudo que é Foi bom de primeira aí, viu, Pedro? dá trabalho. Não, duvido. Não Pela mergulhe felicidade sem dos meus proteção. Olha aí, ó. Vamos lá. O cara mergulha, ó, mergulha. ó, Já não olhou tem pra alguém pausa. e pensou, Não o tem que pausa. passa na cabeça dela? Olha aí, velho. Olha. O cara aí que tava gravando falou, rapaz, doutor Rosa, eu não acredito que você conseguiu pular dentro da rosquinha, velho. Quando acabar, Olha. De primeira. Do jeito que esse desse abará tava mordido, foi umas 3 takes no mínimo aí, cara. Nada, velho. Diga aí. Não foi não, foram 2 takes. Foi mesmo. Foram 2 takes. Tanto, se eu olhar o abará, ele tem 2 mordidas grandes. 2. Tem uma pequenininha, mas foram 2 mordidas grandes, porque ele pediu pra repetir. Meu Deus do céu. A gente repete pouco, velho. E não tem script, Pedrão. Não tem. Nada, É você velho. na hora e A gente joga faz lá. o brainstorm, descobre qual é a mensagem que é importante, associa a parte engraçada na história, e aí eu só faço gravar algumas coisas que são importantes de serem ditas. Certo. E aí a gente joga. Vamos aproveitar a tocada. Eu quero ver o outro que tá pinado lá em cima, que é também, acho que é da rosquinha. Tem você com a rosquinha. Rapaz, o da Rosquinha foi sucesso. E o do É o dia- maior sucesso. Seu Eu- blockbuster. Eu não sei se eu acho que é o da Rosquinha, porque o do Dia dos Namorados, meu irmão, também foi surpreendente, que é o da Rosquinha de coração, né? E minha mulher foi buscar minha filha num curso e quando ela passou, ela viu na lanchonete uma rosquinha em formato de coração. Ela ligou Viu que pra você mim. não podia ver uma rosquinha. Velho, ela ligou pra mim e falou assim, amor, tem uma rosquinha aqui em formato de coração. Eu falei, compre e traga. E traga mais 2. Aí, ó. Porque a ideia já bateu na hora que ela falou isso, né, velho? E a ideia foi, se seu namorado te pedir a rosquinha no Dia dos Não Namorados... conte. Não conte. Tá não bom, conte, então. Não conte. Eu juro. Bota aí, Cabito. Prefiro ver isso aqui, ó lá. Ó. Lá em cima, lá em cima. Tá pinado. Lá em cima. Lá em cima. Esse da rosquinha embaixo aí, esse aí foi fogo, rapaz. Esse me perguntando como é que a rosquinha deve estar no dia do exame do preventivo do câncer de próstata. Ah, pessoal, para de bobagem. Não importa como ela vai estar. Cabeluda, lisa, com algo para prender os cabelos, os cachos. Não importa. Já foram mais de 20 mil exames de próstata que eu realizei.
Então nada me surpreende, nada me entristece, a não ser quando você entende que você não deve fazer o seu exame preventivo. Aí sim, isso me incomoda muito. Cuide de sua saúde. Não importa como sua rosquinha se parece. Tem muita gente me pergunta. Aí, cabra, deu ou não deu vontade de fazer um exame de rosquinha? Com certeza. Agora, você sabe o que é que captou a atenção da maioria das pessoas? Você não vai acreditar. O quê? O fato de que eu não mordi a rosquinha. Foi mesmo. Velho, O povo queria a mordida. eles estavam esperando eu dar uma mordida na rosquinha, velho. Isso foi impressionante, a quantidade de comentário. Olha, isso deve ter dado, inclusive, retenção das pessoas. Sério, a pessoa fica esperando pra ver. Exatamente. E aí, entendeu? Além da mensagem ter sido ótima, mas a pessoa falando, não, ele vai morder. Velho. Não que ele vai morder. Foi isso aí mesmo. E depois eu lancei um vídeo que eu mordi a rosquinha. Boa. Aí as pessoas falando, meu Deus, ele mordeu a rosquinha. E aí, pá, viralizou o vídeo também. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que é que o povo se liga, rapaz. Que maravilha, né? Ou seja, coisa tão simples. É uma população enorme de tarados, né? Velho. O povo quer a mordida na rosquinha. Rapaz, impressionante, velho. Teve o outro vídeo do Dia dos Namorados. Esse aí Coloca foi aí, demais, bota aí, Cabito. Eu tô te enchendo o saco hoje, né, Cabito? Mas por favor, vamos aproveitar isso aí. E depois disso, é o seguinte, quem tá assistindo, corre lá, @uro.rossi, que você vai se divertir e vai aprender muito, porque isso aqui é utilidade pública com humor. Qual é? Aliás, é humor a serviço da utilidade pública. Perfeito. Qual desses? Esse aí. Esse aí. Esse né? aqui. É, o coração. Hoje é dia dos namorados. E eu sei que você já deu seu coração para ele. Mas você não acha que ele pode estar querendo outra coisa também? Então aproveite esse momento e me ajude. Quando ele pedir para você, peça dele também e traga para mim. Isso é uma prova de amor. E eu vou cuidar da saúde dele direitinho, para que vocês possam comemorar esse dia por muito mais anos. Porque eu sei que é amor. Velho, a mensagem subliminar por muito mais anos. Você notou isso, né, Cabo? Você é esperto. Hein? Por muito mais anos. Pô, que legal, eu achei que você não ia perceber isso, não. Claro que a gente ia perceber isso. Mas você sabe que isso me deu um problema retado? Por quê? Porque, veja bem, Pedro, o urologista ele só usa a rosquinha para fazer o exame de toque. Quem cuida da rosquinha não é o urologista, é o coloproctologista. Sim. Tanto é que eu fiz um vídeo explicando isso, porque os coloproctos começaram a me escrever, Rossi, rapaz, deixa a rosquinha da gente em paz. E eu falei, meu Deus do céu, parceiro, eu não tenho a menor intenção de pegar a rosquinha de vocês. Aí eu fiz um vídeo que eu desenhei aonde é que está todas as partes, todos os órgãos, e expliquei pro pessoal, é aqui que eu entro para ver a próstata. Só que qualquer coisa que tenha na rosquinha é o coloproctologista que vai cuidar. Eu não cuido de rosquinha. Aí, tá vendo? Pronto, não tem... É você paz. que é coloproctologista, não tenha ciúme da rosquinha. De jeito rapaz. nenhum. Ele vai ali 5 segundos, 5 É segundos. 5 segundos, é isso mesmo, Pedro. 5 segundos, tirou e a rosquinha depois toda sua. Toda sua, Pô, irmão. bobagem, né? É, velho. Isso é ciúme de rosquinha. Sentimento de posse absurdo. Possessividade de rosquinha tem muito. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Na verdade, primeiro falar uma coisa, intercalar aqui com esse assunto sério da próstata, né? Só para deixar claro para quem está assistindo a gente. Hoje, qual é o protocolo do exame? Quantos anos o cara tem que ter para fazer? Porque eu sei que tem diferença para quem tem casos na família e quem não tem. Como é que tá hoje a idade? Porque tem avançado isso, né? Antes era 40, todo mundo fala 40 anos. Não, subiu para 50, agora desceu de novo, Ó, Cabas, tá? toda vez que eu tô chegando, ela sobe. Muda bastante. E o lance é o seguinte, se você for negro ou tiver familiares de primeiro grau, tio, pai, avô, irmão, que já tiveram câncer de próstata, você tem a possibilidade
de pelo menos 2,5 vezes a mais de chance de ter do que a população que não tem essas duas características, o câncer de próstata. Então, esses pacientes, eles devem iniciar a prevenção deles a partir dos 40 até 45 anos, tá? Quem não tem isso, vai dos 45 aos 50 anos de idade. Antigamente era de 50 a 55 e você começava com 45. Então deu uma puxada para baixo, porque se você for analisar a população em geral, 10% da população que não está caracterizada nem em uma nem outra vai ter o câncer de próstata. Então você termina negligenciando essa população, tá? Assim, particularmente, eu preferiria que todos viessem ao meu consultório a partir dos 40 anos de idade, porque eu tenho um segmento muito mais precoce das alterações de PSA e das alterações de toque retal. Então, se eu fosse aconselhar um amigo meu, eu diria para ele, rapaz, a partir dos 40, vá pelo menos fazer o seu PSA no consultório do seu urologista, porque você vai estar bem protegido. Se a pessoa tiver com PSA, beleza, ainda assim é preciso fazer o exame? Rapaz, é a pergunta de que todo mundo. Pergunta fantástica, não, porque isso, eu vou esclarecer agora o maior desentendimento que tem com relação ao PSA. Infelizmente, alguém um dia botou que o PSA normal é até 2,5 em alguns laboratórios e outro 4 em outros laboratórios. Rapaz, Pedro, isso não existe. Cada homem tem o seu PSA. Então, se você disser que você tem um PSA de 2,2, para um laboratório você está próximo do limite. Mas se seu PSA no ano passado foi de 0,9, você teve um aumento exponencial em um ano. Entendi. E isso não significa que você não pode ter um câncer. Sim, você pode ter um câncer. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para o pessoal, não olhe para o valor laboratorial de jeito nenhum. Tenha o seu padrão de PSA. Todo homem tem o seu padrão. Você vai ver que cada ano que você vai fazendo o seu PSA, ele está mais ou menos no mesmo valor. As variações são muito pequenas. E é isso que dá para a gente a dica de quando a gente deve se aprofundar. Então, não existe um valor de PSA que eu possa dizer para você que é o normal. O que existe meio que padronizado é que aqueles pacientes, principalmente no Canadá, no Japão, eles padronizaram um pouco isso, que tem um PSA até 1 ou até 1,5, eles correm muito menos risco de ter um câncer de próstata e eles podem ser apenas acompanhados, tá? Mas isso não pode ser expandido para todas as diretrizes internacionais, tá? Então, por enquanto, é seguir o seu PSA. E só para você ter uma noção, hoje a diretriz americana já não impõe o toque retal, o que no passado era obrigatório. Hoje ele orienta a realizar o toque retal caso o médico ache que existe alguma alteração suspeita. Né? Antigamente era obrigatório. Então existe uma trend agora para tirar o toque retal da vida do cara, entendeu? Que é você substituir o toque retal por um tipo de ressonância que já existe há alguns anos, é a ressonância multiparamétrica da próstata, bem específica para a próstata, e ela tem se mostrado extremamente valiosa na detecção precoce. Mas é aquela pergunta, bicho, será que o nosso país tem condições de bancar uma ressonância para todo mundo? Né? É o claro. Custo da saúde, como é que tá? O toque retal também não funciona, não funcionou todos esses anos, né? Por que será que a gente tem que gastar mais? Será que a gente pode gastar mais? Será que vale a pena gastar mais? Então essa é a discussão que está acontecendo atualmente na urologia. E você já fez o toque? Já, sim. Então, eu nunca fiz. Eu tenho 47, nunca fiz e eu fui instruído assim dessa maneira. Não sei se certo ou errado, mas sua família tem caso, não tem caso. Você pode deixar um pouco mais para frente. PSA também seguindo certinho, pá, e tudo mais. É um exame, sendo sincero, porque eu acho que a gente, homem, precisa se conscientizar. Se é para fazer, tem que fazer. Não tem que discutir. E é 5 segundos. Vamos supor que seja a coisa mais incômoda do mundo. Não é. Pronto, era isso que eu queria desmistificar com você. É esse incômodo
que justifique tanto tabu, ou é uma coisa que você diz assim, não, pô, é uma coisa que vai passar, você nem vai sentir. Como é isso? Velho, hoje eu tive a oportunidade de ouvir uma psicóloga falar sobre isso, né? E ela falou uma coisa super interessante. Ela disse o seguinte: rapaz, Rossi, a próstata, muitos estudos dizem que é uma zona erógena masculina. E, no fundo, os homens têm medo do toque retal porque eles acham que eles perderiam a masculinidade deles ao gostarem do toque retal. Então, psicologicamente falando, é mais ou menos por aí essa coisa da masculinidade que é perdida ao tocar a próstata e sentir prazer, né? Eu via de uma maneira um pouco diferente. Eu dizia sempre para meus pacientes: quem não faz o exame do toque é que tem medo de gostar. Né? E hoje eu já complemento: e o que é que tem gostar? Absolutamente nada, pô. Se esse for o seu caminho, tudo bem. Eu entendo as barreiras da sociedade e tudo mais, mas é um exame que é tão rápido na mão de uma pessoa experiente que você nem sente. O incômodo é fugaz demais para você justificar toda essa celeuma, né? E você não tem nenhuma interferência na masculinidade, na potência, absolutamente nada. É um exame como um exame qualquer. Agora, se você parar para imaginar o que é que as mulheres se submetem para o preventivo feminino, bicho, imagine um bico de pato gigantesco que elas colocam desde cedo, né, para poder fazer o exame preventivo, e para elas é super normal. É incômodo? Assim como o toque retal também é incômodo, mas elas sabem da importância disso na vida delas. E o homem tem que saber também que o toque retal pode salvar a vida dele. Vou dar um exemplo para você rápido. Eu fiz um atendimento de 2 dias de 70 pessoas no Alto das Pombas. No Engenho Velho de Brotas, melhor dizendo. 70 pessoas. 70 num dia, 70 no outro, 140 pessoas. 10% de cada dia tinham diagnóstico de câncer de próstata ao toque retal, sem PSA. Olha só. Então, dos 70, 7 tinham num dia e 7 tinham no outro dia. Então, 10% para mim é demais. Muito. Entendeu? E é um sinal de que ninguém vinha sendo acompanhado. Caramba. Então vale a pena, velho, esse esforço pela saúde. E por que é tão comum esse tipo de câncer assim no homem? Tem alguma explicação? Rapaz, se tivesse uma explicação para isso, eu acho que eu não tava aqui agora falando com o Pedro, nem com você, parceiro velho. Eu tava no Caribe aí, tomando um espumante. Mas tem uma relação que a gente ainda não sabe explicar direitinho com a testosterona do homem, e tem uma característica genética importante, né? Agora, a causa realmente eu não sei te dizer, não tenho essa informação ainda. E tá muito ligado também ao que eu soube, e você me corrija se eu estiver errado, o aumento da expectativa de vida do homem, né? Então é como se fosse assim, todo homem, se ele viver 120 anos, 100 anos, ele já vai ter. Se você pegar 100 anos e tirar a próstata de todo mundo, tem um estudo, inclusive, muito antigo falando sobre isso, se você tirar a próstata de todo mundo vai ter câncer de próstata, né? E essa é uma das características maravilhosas da maioria dos cânceres de próstata. Eles são indolentes, eles são lentos, né? E esse é o folclore, né? Antigamente não tinha nem o toque retal nem o PSA. Então o cara, quando chegava ao médico com câncer de próstata, ele já chegava com a doença avançada. Então tinha sangramento na urina, tinha dor miccional, não conseguia esvaziar a bexiga. Era uma confusão, porque ele já chegava avançado. Hoje em dia, o que eu digo para todo mundo é o seguinte: não existe sintoma nos estádios iniciais do câncer de próstata. O paciente não sente absolutamente nada. Não sente dificuldade de urinar, o jato não diminui, você não acorda mais vezes para urinar à noite, você não sente dor, você não tem sangue, nada disso, bicho. Por quê? Porque ele é silencioso e ele é bem lento, a grande maioria, bem lento. Então, se você iniciar uma prevenção precoce, você vai pegar ele lá na frente, velho, ele vai dizer:
peguei pela rabiola aqui, ele é meu, né? E eu já não me pertence mais esse câncer. Então a prevenção é a melhor forma de você precocemente fazer o diagnóstico, como em todo câncer, né? Na verdade. Pô, bom demais. É bom demais saber disso, né, Cabito? Isso dá um alento também Muito pra bom. gente que é homem. Ó, deixa eu fazer uma breve pausa aqui, Cabito, para poder os meus reclames dos nossos patrocinadores, viu, doutor? Me dê só Claro, um meu minuto, porque isso aqui, esse estúdio que você elogiou, você falou tá bonito, tudo mais, é esforço de muita gente aqui envolvida. E uma delas, pessoal, é a Uranus 2, que tem 30 anos de experiência. Eu que venho do mercado publicitário, sempre tive na Uranus 2 um parceiro, assim, de uma importância enorme. E a Uranus 2, através de Pedrinho e sua equipe, chegaram junto aqui no estúdio do Med Media. E aí abre a câmera, Cabito, para mostrar. Boa parte de nosso estúdio tem aqui uma revolução na comunicação visual, que é a impressão direto na chapa de PVC. Então você está vendo essa chapa aqui, o Med Media, a outra do lado de Dr. Rossi, tudo é impresso direto na chapa de PVC, uma coisa que antigamente, hein, Cabito, era preciso uma chapa de PVC, uma impressão em adesivo, você adesivava a chapa empenava toda pela força do adesivo, e hoje não tem mais isso, então é uma chapa permanente que você vai colocar aí, seja em cenário de podcast, seja, inclusive, você pode fazer decoração em sua casa com essa chapa de PVC e faz bonito em qualquer lugar. Então, obrigado a Uranus 2 por ser esse apoiador do Med Media. Obrigado, Pedrinho. Um abraço para todo mundo. E eu vou abrir a mesa aqui também, porque hoje não tem rosquinha, mas tem empadas e tem também as famosas... os famosos pastéis de nata do de Alemar, de seu amigo Márcio. Ah, grande figura. Então aqui, ó, os pastéis de nata, olha que maravilha aqui, deixa eu botar mais pra cá, pronto. Os pastéis de nata, minha gente, o doce português mais famoso no mundo. Nós temos aqui em Salvador, no de Alemar, e você vai encontrar essas iguarias portuguesas no Shopping da Bahia, no 3º piso, no L4, no Shopping Barra, e também no Rio Vermelho, na Vila 14. E aqui as empadas portuguesas, que só tem 2 sabores, que são carne de panela puxada no vinho e a de pato, a empada de pato, empadas portuguesas. Viu, doutor Rossi? Olha, não é rosquinha, que eu sei que você adora, mas está aberta a mesa. Fique à vontade, tá? E aqui podcast é assim, a gente pode comer, pode cair farelo na mesa, né? É diferente de negócio de TV, viu? E rádio, aqui é mais à vontade. E obrigado ao de Alemar, lembrando, Cabito, que tem café da manhã, sábados, domingos e feriados, sempre das 8 da manhã ao meio-dia. Então você que acordou tarde, não tem desculpa, você vai ter um brunch que você vai poder ir com sua família, com quem você quiser, sempre no Rio Vermelho. O café da manhã é sempre no Rio Vermelho, tá bom? Continuando aqui nossa conversa, eu queria ouvir de você, porque a gente também sabe que existe essa quebra de paradigma do médico que se comunica, o médico que vira comunicador. Existe em muita gente um certo preconceito também, né? Existe a glória, que é você conseguir reverberar muita informação de qualidade, mas existe também um preconceito de muita gente, tabu. Médico que se comunica é médico que não é bom. Tô falando que veja bem, é tabu. Tem gente que acha isso, principalmente a galera da velha guarda, né? Sim. Como é que você lida com isso hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é se está havendo alguma falha técnica no que está sendo passado de informação, né? Então, é a primeira coisa. Se ele está falando alguma bobagem, alguma coisa, alguma inverdade, tudo bem. Eu acho que ele merece ser chamado a atenção se for o desejo da pessoa que esteja criticando. A forma de se comunicar é que eu acho que é individual. E eu acho que não cabe nenhum profissional julgar o outro pela forma que ele está se comunicando com as pessoas, né? Então,
Eu vejo muitas vezes o médico indo para a rede social para falar para médico. Então, pode checar aí, velho. Ele não vai ter visualização nenhuma, ou quase nenhuma. Por quê? Porque o médico não vai ser o seu paciente, né? Então, você defina seu nicho, veja como é que você quer se comunicar com o seu nicho e trabalhe em cima disso. Vão haver críticas. Rapaz, se Jesus desceu e não conseguiu agradar, imagine, rapaz, qualquer um que queira ir para uma rede social se expor. Eu acho que só o fato de você já querer ir se expor já mostra uma força diferente do habitual, né? Não vejo nada contra eles julgarem. Tudo bem, é um direito de você julgar, mas eu acho que devia ser primeiro de uma maneira mais construtiva, entendeu, Pedro? O pessoal já começa esculhambando, como a gente fala aqui. E não é, então seu objetivo não é melhorar o cara. Seu objetivo é denegrir. Aí sim, aí você começa esculhambando. Mas se você acha que, pô, não, velho, eu acho que tem um toque ou outro que eu posso dar para ele melhorar porque eu gosto dele ou porque eu acredito que isso vai ser melhor para a nossa comunidade, pô, faça isso. Contacte a pessoa e diga a verdade para ela, né? Essa discriminação velada que acontece muitas vezes é ruim, porque você termina não dando a oportunidade para quem está se expondo de dizer, poxa, de repente, realmente eu podia ter feito de outra maneira e por que não fazer de outra maneira, mantendo o padrão da pessoa. Então, assim, acho triste, acho ruim, acho chato, mas faz parte do jogo, né? E cabe à pessoa que está se expondo tomar cuidado para não estar se expondo demais, para não deixar subir para a cabeça, né? Manter a humildade, manter o objetivo real de você estar fazendo aquilo, né? Aquilo que a gente estava conversando há pouco, quer dizer, não vá para a rede social só para você ganhar dinheiro, né? Quem trabalha com rede social sabe que esse retorno financeiro demora demais, né? Muita gente pensa que não, pô, muita gente pensa, pô, Rossi, mais de 60 mil seguidores, você já deve estar jogando duro aí com tudo. Não, não é assim, gente. Essa não é a realidade. Pelo menos eu não estou vivendo essa realidade como um aprendiz, entendeu? Eu estou vendo que a coisa é muito lenta, que você tem que conquistar a confiança das pessoas. Eu respondo todos os dias, quase todas as perguntas que são me ditas, são me feitas, sem problema nenhum, com o maior prazer. Já ajudei muita gente. Não, claro, não faço consulta pelo Instagram, porque é proibido você fazer dessa maneira, e eu não gostaria de fazer, independente de ser proibido ou não. Eu tenho que ver a pessoa. Mas eu acho que se você tem um propósito e você quer passar a sua mensagem do seu propósito, vá em frente, velho. Você vai encontrar crítica de qualquer jeito. Não tem pra onde correr, velho. E como é que você lida, aliás, se é que você já tem haters, como é que você lida com os haters? Aprendeu isso? A primeira grande crítica, ou a pessoa que chegou para esculhambar, lhe abalou? Como é que foi isso? Me abalou. Me abalou porque foi o vídeo que eu acho que é mais emblemático no cuidado do homem. Que foi o vídeo que eu falei que se você cuida do seu carro com tanto carinho, por que você não cuida de você? Né? Que homem gosta de cuidar de carro. Adora botar pra lavar, trocar o óleo, botar um som novo, o que quer que seja. E a crítica veio bem assim, como é que um médico se propõe a agir dessa maneira para conseguir mais paciente? Então, digo a você com toda a sinceridade de minha vida, eu não faço isso para buscar mais paciente. Que o aumento de paciente pode ser uma consequência para mim e eu vou receber esse aumento de braços abertos? Claro que sim, não tem dúvida nenhuma, mas esse não foi meu objetivo principal. Meu objetivo foi informar mesmo a população que precisa ouvir a coisa de uma maneira diferente. E foi barra pesada, velho, porque quando eu vi isso eu falei, meu Deus, minha mensagem chegou completamente diferente para essa pessoa. Ela entendeu minha mensagem de forma completamente errada. Então eu tenho que entender o que é que esse tipo de ser humano que entende errado tem,
por que é que isso acontece, né? Às vezes acontece por acontecer mesmo, ele tava sem saco de ouvir nada e ouviu um vídeo e achou um absurdo e estava retado com a vida e jogou lá o comentário dele, mas não, existe um padrão do hater, né? E eu tive a oportunidade de estudar isso um domingo inteiro no YouTube com vários psicólogos e psiquiatras tentando explicar, e hoje eu tenho uma resposta que é acolhedora pro hater. Mas antes de você me contar essa resposta, que eu tô bem curioso, como é que você entende hoje o hater? Depois de você ter estudado tanto. Eu entendo que ele é uma pessoa um pouco frustrada, que ela tentou de alguma maneira se inserir ou chamar a atenção e ela não conseguiu. E talvez uma das maneiras dela conseguir a atenção dos outros é criticando alguém. É assim que eu entendo que o hater verdadeiro funciona. Você tem aquele cara que não é hater, é aquele cara que não gosta da pessoa. Aí é um hater propriamente dito, um hater raiz. Né? Mas a maioria eu entendi que tem esse perfil. Ele critica para conseguir apoiadores à sua crítica e com isso se inserir na rede. De algum modo ser acolhido, né? E esse é o lance, né? Tá faltando acolhimento. Então minha mensagem, que eu não vou falar agora. Não vai falar não? Não, você que vai dizer. Você falou, não, ainda quero saber. Se dividir com a gente, vai ser um prazer. Minha mensagem é sempre assim, opa, que bom que eu te encontrei. Parece que você tá precisando de minha atenção. E eu peço desculpas a você por minha mensagem não ter chegado a você da forma que deveria ter chegado. Mas eu acho que eu tenho como lhe dar uma oportunidade para você compartilhar comigo, apesar de sua crítica desconstrutiva. Então eu peço a você que me dê 3 temas que você gostaria que fossem abordados e que você gostaria que eu fizesse um vídeo da maneira que você acredita que é o correto, sendo que essa maneira tem que ter mais abrangência do que a maneira que eu faço, e que eu teria o maior prazer de dedicar os 3 vídeos a você pessoalmente. Diga aí, Cabeto. Aí, meu irmão, se eu fosse seu hater, eu ia virar eu ia querer virar seu amigo. Mas essa é a verdade, Pedro. E é isso que tá por trás do hater. A sua leitura... Por que eu tava tão curioso para entender sua leitura do hater? Porque eu tô na internet gerando meu conteúdo desde a pandemia. Lá se vão 5 anos. E eu enfrentei esse vale espinhoso e em determinado momento minha chave virou. Eu consegui entender que o hater é um ser humano em sofrimento. Sim. Ele provavelmente não tem a atenção da família, ele não tem a atenção dos amigos, e ele, com toda essa coisa mexida por dentro, ele precisa desferir, botar para fora de algum modo, que tem dois objetivos. Um é uma catarse, dele botar para fora algo que está dentro dele, e outra é ele conseguir com isso esse acolhimento de alguém. Sim. Então, se alguém vai embarcar também no hate dele, ele fala, opa, eu tenho pertencimento. Legal. Né? Então, são 2 funções de sofrimento. Sim. Então, hoje eu olho pro hater com doçura. Eu sempre Sim. digo, você tem que olhar pro hater hoje com doçura. Sim. Quando ele vem, não é pessoal, não é com você. Não. Ele precisa de um acolhimento. Então, quando você, né, resolve fazer isso, acolhê-lo, acabou. Era o que ele queria. Aí ele vai falar, porra, esse cara é legal, cara, né? Não tem isso, isso é muito louco. Assim, eu preciso te dizer, claro que depois de eu falar isso aqui pode ser que mude, mas todas as pessoas que eu escrevi o que eu escrevi nunca me responderam. Elas nunca deram uma retrucada. Tá? Então, eu acho que elas entenderam que minhas palavras foram sinceras. Eu não falo para poder eles... Não, eu falo que eu tenho vontade de falar para ele mesmo. Pô, me ajude. Se você tá achando tão ruim, me diga como é que você faria diferente. Né? Me diga o que é que você acha que eu poderia fazer melhor. E já que é você que está me dizendo, por que não eu agradecer a você por você estar me dando isso?
Esse é meu raciocínio. Foi meu raciocínio e é sempre. Porque é quase um copy-paste, né? Às vezes eu mudo a depender da agressividade deles, né? É sério. Que massa. E eu torço de verdade que e eu tenho certeza que não irão te parar, mas torço que esses haters não te desanimem em nenhum momento, porque tem muita gente que para a geração de conteúdo por não aguentar essa energia que muitas vezes acaba de alguma maneira te desanimando, né? Eu quase parei no São João, Pedro. Foi mesmo. Foi, velho. Porque é uma pessoa que gosta muito de mim. É um senhor paciente. Ele me ligou no meio do São João. Eu estava visitando aquela vinícola de Mucugê, maravilhosa, por sinal. E ele me ligou dizendo: meu filho, eu tô te ligando porque eu tô preocupado com você. Aí ele já, como eu gosto muito dele, né? Ele já me tocou aí. Aí eu falei: o que foi que houve? Ele fez: rapaz, eu tava conversando com um médico amigo nosso e ele falou que tava num grupo de médicos e os caras estavam descendo a lenha em você. Rapaz, mas se qualquer um me dissesse isso, eu ia dizer: pô, eles têm o direito de falar o que eles quiserem. Quem sou eu para dizer que eles não podem falar mal de mim? Mas quando ele veio, como eu considero ele demais, para ele ter se preocupado comigo é porque a coisa que ele ouviu foi feia. Rapaz, isso destruiu o meu dia. De verdade. Eu fiquei muito mal. Se não fosse minha mulher, velho, ela é uma heroína por estar do meu lado, sabe? E, rapaz, eu preciso te dizer o que foi que aconteceu, Pedro. É emocionante, porque no outro dia, irmão, sem que nem pra quê, eu recebi uma enxurrada de mensagens. Não sei por quê, bicho. As pessoas falando o quanto estava sendo importante para elas a forma que eu estava conduzindo. As pessoas agradecendo por eu estar respondendo, agradecendo por pela primeira vez eu ter conseguido levar meu marido ao urologista. E eu não peço nada para mim. Se você olhar todos os meus vídeos, eu falo: procure um urologista, procure seu urologista. Eu não tô, se quiser vir para mim, ótimo. Se não quiser, tá tudo bem também, tá tudo certo. E, rapaz, foi o que acalentou meu coração, sabe? Talvez porque eu tenha rezado muito a Deus e a Nossa Senhora na noite anterior, pedindo, né, velho? Que maravilha. E foi realmente impressionante, velho. E eu sou muito grato. E eu não parei por conta desse retorno que eu tive das pessoas. E eu agradecia as pessoas pessoalmente por estarem mandando as mensagens que mandaram. Mas não é fácil não, viu, velho? Não é fácil, porque você tem que ter muita convicção do que o que você está fazendo é importante para as pessoas que você quer atingir. Porra, bicho, bonito demais isso. Legal, legal. E eu queria saber também, assim, já que seu pai é seu mentor, é um cara, né, mais velho, velha guarda, de um tempo que, né, a comunicação era um tabu, né, para o médico. Total. Sempre essa coisa de, não, o médico tem que estar aqui, ó, em outro... É o Deus, né? Em outro degrau, né, da humanidade. Quando ele via os seus vídeos, como foi quando ele soube que você fazia, como foi isso, bicho? Rapaz, Pedro, você tá hoje com um alfinete afiado mesmo. Então, eu acho o seguinte, o que aconteceu foi, tem pouco tempo isso, na verdade. Ele me chamou, a gente atende no mesmo consultório. Aí eu sempre, quando eu chego, eu espero o paciente dele sair para eu dar um beijo nele, perguntar como é que ele tá, e sempre faço isso, eu adoro vê-lo. Aí ele fez: rapaz, você precisa tomar cuidado com as coisas que você tá fazendo na rede social. Aí eu falei: é mesmo, pai? Ele fez: velho, as pessoas não estão comentando tão bem sobre seus vídeos. E eu tô com medo que aconteça alguma coisa. A mesma coisa que aconteceu, né? Mas eu tive a oportunidade de imediata de virar para ele e fez: mas estão falando o quê, pai? Aí ele falou: não, estão comentando que você tá passando a linha, que você tá pulando a cerca da seriedade, da medicina e tudo mais. Eu falei: você já viu meus vídeos?
Porque meu pai tem uma característica louvável. Ele não tem WhatsApp. Mentira. É, irmão. Tá na classe dos seres humanos que não tem WhatsApp. Deve ter uns 7 no mundo inteiro. Rapaz, ele não tem jeito. Ele recebe mensagem, às vezes, por SMS. Eu achei que só me mandasse SMS. Aonde, velho? Aonde? mesmo? Velho, o cara é retado. Ele passa pra você. Eu não sei nem onde olha o SMS. No Pois seu então, é um negocinho verde lá que tem o telefone. Boa. E eu virei pra ele e perguntei, pai, você já viu meus vídeos? Ele fez, não. Eu falei, e como é que você tá aceitando o que as pessoas estão falando assim? Vamos fazer o seguinte, dá uma olhada nos meus vídeos. Aí eu escolhi 3 vídeos pra ele ver. E ele viu o primeiro vídeo e deu risada. Aí viu o segundo vídeo e se emocionou. Aí eu fiz, o que foi, velho? Você tá achando que eu vou me lear? Aí ele fez, não, filho, eu tô muito orgulhoso de você. Você tá passando a mensagem certa. E assim, eu não entendo por que estão falando isso. Eu falei, não, você tá dizendo isso porque você é meu pai. Aí ele fez, não, eu tô falando sério. Eu não tô vendo nada demais nos seus vídeos. Né? E isso acalmou meu coração, né, Pedro? Porque se meu pai tivesse dito pra mim, Robertinho, meu filho, pare com isso, porque você tá fazendo tudo errado, eu ia parar. Ele é o meu farol, né? Nesse aspecto. Mas como ele não falou, eu disse agora que eu vou enfiar o pé no acelerador. Doutor Rossi, olha, cara, que prazer falar com você. Prazer é viu, todo cara? meu, velho, sério mesmo. Eu preciso também abrir com você o coração, porque logo que eu comecei a ver seus vídeos, eu fiz a minha imagem, assim, fiquei, na verdade, tentando decifrar você, né? Tipo, será que é um cara que é um bom comunicador, mas não é um bom médico? Né? Será que é um cara que, de algum modo, tá querendo encher consultório? Muitas coisas. Quando a gente fala assim, ó, não julgueis, né? Não sei o quê. Não, a gente julga. Claro que julga. Claro que julga. Toda percepção humana é um julgamento, né? Sim. E eu fiquei tentando ler até o momento em que eu ouvi um médico conhecido falando assim, não, rapaz, ele é um bom médico. Ele falou isso. Aí a gente, no mesmo momento, já tem uma outra percepção, Sim. né? E comecei a ouvir outras pessoas falando, não, pô, ele é um bom médico. E outras até assim, pô, o cara é um bom médico, por que ele tá fazendo isso? Sabe, como se Sim. um médico que se comunica já não é um bom médico. Isso. Sabe assim, esse preconceito? Tem. Então, eu hoje aqui, eu e Cabas, né, eu vi que Cabas, por exemplo, já te seguia, pô, antes até de eu seguir. Então, eu pude perceber nessa conversa que a gente acaba de ter aqui, que você tem uma missão muito nobre antes de qualquer coisa. Você resolveu trazer informação de qualidade, informação técnica, usando o humor como uma ferramenta para poder democratizar toda essa informação para o público em geral. Então, eu hoje saio daqui, viu, Cabas, muito feliz, cara, com esse nosso bate-papo, porque eu vejo que existe por trás disso uma missão mesmo, viu? Parabéns, E cara. eu acho que tem algo mais aí, que ele faz uma leitura da nossa realidade, entendeu? Isso é muito inteligente, cara. Não é simples, ele consegue atrair essa atenção para algo importante de uma forma que ele faz a leitura antes. O que é que esse povo aqui, né, consegue, de que forma ele consegue absorver essa informação, que normalmente é chata, entendeu? Essa inteligência, eu percebo muito claramente isso nele, assim. Não, Isso que muito assim, legal. essa coisa toda de dizer, né? Você precisa fazer o exame de próstata, você precisa fazer o exame de próstata, o exame de próstata não dói. Isso a gente já sabe. Exato. Né? A gente já ouviu isso várias vezes, mas quando você consegue, você pula na piscina, pula na rosquinha, arruma um negócio da vaselina, não sei o que lá, além de você trazer a mensagem de uma forma mais fácil, você quebra a dureza e assim, quebra o gelo de um assunto que continua sendo tabu, né, cara? E que ao mesmo tempo que eu tô falando que é muito localizado, você percebe que isso é muito baiano também, sabe como é? Isso não funcionaria em outros lugares, talvez, entende? Mas aqui isso tá muito casado com o que a gente vive aqui, cara. É muito legal. E assim, minha maior surpresa é que eu também tô no TikTok, né? Não sabia nem o que era. Na época que começou, na verdade eu comecei bem depois, eu comecei em março
ou abril. E hoje o meu público do TikTok maior é paulista. Aí, ó, tá vendo, cara? Não é nem baiano, não é nem Então baiano. você vê que funciona também em outros lugares, né? É impressionante, velho. É E impressionante. é impressionante e muito bom de se ouvir. Assim, eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade, porque normalmente você fazer um vídeo desse sozinho, dizendo qual é o seu propósito, as pessoas não querem ouvir. É verdade. Elas não querem ouvir isso. Entendeu? Essa é a primeira coisa que eu tenho a agradecer a vocês pela essa oportunidade que vocês estão me dando de falar o que é que está por trás de tudo que eu faço. Né, velho? Eu acho que isso é fantástico demais. Eu poder estar aqui para dizer isso é maravilhoso. Ô, meu irmão. Olha, nunca desanime. Se eu posso te dar algum conselho como comunicador e alguém que faz um conteúdo também na internet, é dizer a você, cara, toda vez que você desanimar, lembre de seu pai, né? A forma com que ele conduziu isso, e lembre das pessoas que você também trouxe informação relevante, como eu, porque eu descobri com você uma coisa que é um detalhe mínimo, mas que faz toda a diferença. O exame de próstata demora 5 segundos. 5 segundos, por pior que você possa imaginar que de repente é a sua experiência, é 5 segundos, meu irmão. Terminou, já tá dando risada de novo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, você consegue informar as pessoas. É o mais importante. Sim. O resto é resto. O resto é resto. Sucesso, viu, doutor? Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos vocês. E a gente vai querer depois marcar aqui, quem sabe a gente se vê no novembro. Né? Opa! Você trazer suas maquetes, suas coisas, sua vaselina de... Bambu verde duro. Olha aí, ó. Ele falou isso, já me seduziu, viu, Cabos? Esse jeito que ele fala, assim, com essa cara, olhando no nosso olho. Tá vendo, parceiro? Ave Maria. Nem experimentei, já gostei, viu, Cabos? É verdade. Cara, é bom. Minha gente, sigam o doutor Uro Rossi, @uro.rossi no Instagram, que é informação de qualidade com muito humor. E não se esqueçam, toda quarta-feira às 19 horas a gente está aqui, sempre batendo ponto. Lembrando a vocês que a gente está aqui para combater também a fake med. Estamos aqui para falar da medicina que acolhe, que informa, que cura muitas vezes. A medicina real, raiz. Obrigado, Cabito, por mais um episódio. Valeu. E obrigado, Dr. Rossi. Obrigado Até a a vocês. próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um beijo.